Fala galera, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você vai estar nos assistindo, né? Que Deus te abençoe e possa edificar a sua vida. Estamos aqui para mais um bate-papo e agora nós temos um nome. O nosso podcast vai se chamar Presbicast, olha só, que nome moderno, né? Tá aqui nosso convidado de hoje, Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Joia. Também está conosco o Youssef, e o Youssef é vamos dizer assim, o bruxo da comunicação, né? Porque esse é o podcast com a menor baixa renda, né? Não sei se essa palavra se existe, se foi redundante, né? Mas aqui é tudo adaptado. Um dia nós vamos mostrar os bastidores aí pra vocês, tá bom? Mas é isso, que Deus nos abençoe, que seja uma conversa boa. Marcos, fica à vontade. Obrigado. Tá bom? Seja bem-vindo aí ao segundo episódio do nosso podcast. Presbítero Marcos é aqui da nossa igreja, nosso irmão. Na realidade, é um dos pioneiros aqui, né, da Igreja Presbiteriana em Batatais. Chegou antes do pastor Wagner e vai contar um pouco dessa história para nós aí, tá bom, Marcos? Marcos, pra gente começar a dar início aí, queria que você comentasse um pouco da sua conversão, da sua história, quando que você conheceu Jesus e como isso foi se desenvolvendo aí na sua vida. Legal, tá bom. Primeiro, é um prazer estar aqui no Presbicast, essa conversa e o bate-papo. Falar da minha história, eu sou de família presbiteriana, né? O pastor Wagner vive falando disso, né? Sou presbiteriano desde berço, mas dos dois lados da minha família, meu pai e minha mãe, né? As minhas duas avós, elas foram, uma já se foi, né? Já faleceu, minha avó, mãe da minha mãe, mas era presbiteriana muito piedosa, né? Aquela mulher de oração, e a minha avó, que ainda é viva, né? Mãe do meu pai, coincidentemente da mesma forma, né? As duas avós muito piedosas aí, mulheres de oração, mulheres firmes, e graças a Deus eu fui criado nessa cultura cristã e presbiteriana, né? Então minha mãe desde pequeno, nós pequenos, eu tenho um irmão mais velho, só para quem não me conhece, né? E uma irmã mais nova, e nós três já convivíamos, congregávamos do jeito que eu faço hoje com as minhas três filhas. Minha mãe fazia conosco, né? Levava a gente para escola dominical todo domingo, muitas vezes a gente não queria ir, né? Mas sempre levava, muitas vezes no culto, né? E várias programações também. Assim, o encontro com Jesus mesmo, que eu passei a entender, já foi um pouquinho mais para frente, né? Eu não sei precisar exatamente a data, mas eu devia ter lá uns 10 a 12 anos. E foi num apelo, né? As igrejas costumavam fazer muito mais do que fazem hoje, né? Apelos para conversão, né, a Cristo, e num desses apelos eu me converti a Jesus assim conscientemente, né? E aí continuei na minha caminhada com Cristo, né, na igreja, e estou aqui até hoje, né? Já tenho 40 anos, né? Então, sei lá, 40 anos praticamente de berço presbiteriano. Então, mais ou menos, bem resumidamente, é isso, né? O Marcos é o presbiteriano, você nunca ouviu falar, do Papa Amarelo. Da Gema. Da Gema. O avô da Thaisa, Marcos, também é. Ele tem 90, já tem 102 anos. Ah, eu lembro que ela comentou. E às vezes eu vou lá e ele fica feliz da vida em saber que hoje, né, vamos dizer assim, uma das netas é casada com um pastor presbiteriano. Nós cantamos alguns hinos, porque o presbiteriano antigo gosta disso, gosta de hino. O novo não gosta muito de apelo, mas é importante. Até tocando um pouco nesse assunto, Marcos, eu queria assim, que você compartilhasse com a gente um pouco como é essa relação que você vê, por exemplo, assim, da sua época das suas filhas, dentro dessa importância, né, de nós levarmos os nossos filhos para a igreja e ensiná-los a palavra de Deus, para que quando eles, né, cheguem à idade da razão, vamos chamar assim, né, eles possam professar a sua própria fé, porque nós como presbiterianos, nós batizamos criança, né, e às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? E esse é um tema que a gente pode falar num outro podcast, mas o que eu queria mesmo que você compartilhasse conosco, essa ideia um pouco assim a respeito dessa importância que foi para a sua vida crescer e hoje como você vê isso na vida das suas filhas. Bem colocado aí. Eu, desde que eu tive elas, né? A Júlia está com 11 anos, né? Eu sempre tive isso na cabeça de tentar criar da forma como a minha mãe criou a gente, porque eu entendo que deu muito certo, né? E que é uma forma bíblica, que é criar nos passos, né? Nos caminhos de Deus. E como eu disse, mesmo forçando um pouquinho, porque a gente sabe que não é natural, né? Muitas vezes elas não gostam todo dia, né? Se puder trocar por outra coisa, preferiam, né?
mas a gente faz essa forçação de barra porque é aquela sementinha, né, que é plantada, né, aquele primeiro contato, aquela vivência, aquela convivência, né, na igreja, que eu acho que faz toda a importância, mesmo que, né, isso aconteceu comigo, aconteceu eventualmente aí com os meus irmãos, tem momentos na vida que a gente dá uma vacilada, né, principalmente às vezes na adolescência ou na juventude, dá uma questionada, né, a gente às vezes deixa de frequentar um pouco a igreja, né, mas tá sempre aquilo na mente, aquilo foi gravado, né, aquilo ficou forte, né, então em algum momento a gente volta para o caminho, que é o que a Bíblia fala, e isso na minha vida foi verdade, na dos irmãos foi uma verdade também muito grande, né, nós 3 hoje somos ativos na igreja, trabalhamos na igreja, né, não na mesma, né, meus irmãos são de São Paulo, mas nós 3 estamos firmes com Cristo, né? E é assim que eu tento fazer com elas. Eu acho que é muito importante. E eu acho que é o grande erro, né, dos pais mais recentemente, né, que eles não têm essa visão clara, né? Então eles não fazem esse esforço, né? Porque é difícil, é chato mesmo, né? Se for deixar para a criança escolher o que ela quer, o que ela acha melhor, é óbvio que ela vai escolher outras coisas, né? Mas eu entendo que é muito importante, né? Concordo com a nossa visão aí. Porque é uma insistência assim, da nossa parte muito maior do que da deles, né? Eles vão ver os amigos muitas vezes assim, indo pra clube, vão compartilhar. Eu vivenciei isso, mas assim, o que deu base pra mim e firmeza, porque hoje eu vejo essa dificuldade nos pais, ter firmeza. Né? Então eles são muito flexíveis por conta, assim, às vezes, de ter tido uma criação mais dura. Ah, mas eu não quero que meu filho cresça numa bolha. Mas não é essa a questão, né, Marcos? É a questão de ensiná-lo que ali é uma prioridade para a vida dele, porque vai fazer a diferença. E aí você citou esse provérbio que fala, ensina a criança no caminho que se deve andar e quando for velho não se desviará. Né? Não é uma promessa, né? Na realidade é uma lógica. Né? Ou seja, é um valor que é ensinado, né? Que vai ficar impresso no coração dele ali e que lá na frente ele vai fazer a diferença. Com certeza. E quando eu compartilho com a Thaís, como o Marcos, ela também é minha esposa, né? Ela cresceu na igreja presbiteriana e ela fala muito sobre isso, né? Ela fala assim que nesse período de desviada, foi desviada, tô entregando, nesse período de desviada dela, né? Às vezes quando ela ia fazer algo que era realmente muito, vamos dizer assim, contrário à palavra de Deus, o Espírito Santo comandava. Ela fala, não, peraí. E ela falou assim que em alguns casos, por exemplo, ela sentiu o cheiro, né, daquelas bíblias de EVA que eles contavam a história, né? Eu não lembro como é o nome agora, mas tem um nome aí específico. Então ela sentia até o cheiro daquilo, né? Então assim, aquilo resgatava nela, peraí. A memória a memória daquilo que dá esperança. Ela tinha aprendido, né? Exatamente. Então, hoje eu acho que é isso, né? A gente precisa ter essa firmeza, entendendo que assim, é um princípio, um valor que eu estou inserindo no coração dos meus filhos por meio de um mandamento da palavra de Deus, né? Inculca na cabeça da criança para que o Espírito Santo conduza ela e ela tenha essa experiência. Mas você falou da diferença das gerações, né? Hoje eu acho que é mais difícil, né? Eu sou pai, você também, porque as crianças elas estão diferentes, né? Elas hoje argumentam, né, muito mais, elas têm muito mais informação, mais conhecimento. Elas já não se comportam como a gente se comportava. Né? Eu estava até assistindo um podcast, né? Hoje, e quem estava no podcast estava falando isso. Que a nossa geração foi uma geração do sim senhor e sim senhora. Né? Então, nossa mãe, nosso pai falava, a gente não questionava, a gente simplesmente obedecia. E se não obedecia, já sabia o que ia vir, né? E essa geração não, essa geração questiona bastante, né? Então acho que os pais hoje têm essa dificuldade, porque eles se deparam com uma criança que questiona, e às vezes de forma até inteligente, né? Por que eu tenho que fazer isso, né? Qual é o motivo? E às vezes se a gente não tiver essa firmeza, né, e convicção, muitas vezes a gente cede, né? Fala, não, tem razão, tal, né? Não, a gente acha que está sendo inflexível, né? Então, eu acho que é um desafio maior para os pais de hoje, né? É mais difícil, na minha opinião. E até, Marcos, nessa questão do sim senhor, antigamente, assim, isso já valia para nós, né? Porque, assim, nós olhávamos para os mais velhos como pessoas já que têm uma sabedoria. Hoje não, por conta desse excesso de informação, vamos dizer assim, a concorrência aumentou com o pai. Né? Né? Então,
Às vezes eles veem aí os famosos falando, né? E isso acaba gabaritando eles mais do que um pai. E muitas vezes eles estão sabendo até mais, dependendo do assunto, né? Do que os próprios pais. Como pastor dessa geração, eu falo muito isso, né? Falar assim, não, porque Deus não gosta, já não é mais uma resposta Não, suficiente. não serve mais, né? Você tem que realmente construir, né, um pensamento muito sólido ali para que eles enxerguem o porquê, para então obedecerem com o coração assim, vamos dizer assim, do jeito certo, né? Do jeito mais correto. Da forma correta. Mas não é fácil, é desafiador, né? É desafiador. É desafiador demais. Eu também tenho os Mudou muito em mudou... pouco tempo, né? Então, a gente até conversa isso em alguns outros momentos, né, Marcos? Que essas gerações, elas estão assim, uma tá atropelando a outra, né? Uma mal tá se adaptando à realidade dela, já tá vindo outra com novidade, né? A gente então, tem que estar todo momento aprendendo, né? Como lidar, né? Com essas gerações todas. Né? E aí o que eu vejo também, Marcos, e como pai, acho até a gente continuar nesse assunto um pouquinho, é assim, é a preguiça de disciplinar também. Por quê? Eu falo por mim, né? Tem momentos que é muito mais fácil pegar o celular e falar assim, assiste aí. Antigamente a gente tinha no máximo uma chupeta ali, né? E por um período, né? Fazer, e por um período ainda, né? Hoje não. Hoje eu vejo na igreja, assim, lá de cima, às vezes do púlpito, você vê que eles estão com celulares assim e tal. Isso pra minha visão, é bom só pro pai, né? Porque lá na frente, isso pra vida da criança vai ser ruim. É ruim. Ele dificilmente vai conseguir sentar e ouvir, né, um sermão ou alguma coisa nesse sentido, né? Antigamente tinha essa, né? A gente eu e a Bia, né? A gente tem tentado fazer, né? Eu comecei a prestar mais atenção nisso, porque a gente faz, né? Querendo ou não, a gente faz. Dá o celular, né? É cômodo. Mas eu tenho tentado prestar atenção nisso, mas eu vejo como é difícil, né? Como eles têm dificuldade nas crianças em ficar sem uma distração, né? Prestar atenção realmente, né? E era difícil também pra gente, né? Eu lembro quando eu cresci na presbiteriana, né? Então eu lembro, às vezes, em Casa Branca, que era a igreja da minha avó, né? Avó materna, e o pastor, ele pregava muito tempo, né? Assim, era muito mais do que hoje, é um culto normal, né? Eu lembro que eu ficava olhando para cima, contando quantas... Era um forro de madeira, quantas forros de madeira tinha, né? Quantas linhas tinha. Então não tinha o que fazer, né? Não tinha celular, era distração, né? Então, assim, para ver como a gente ficava entediado também, né? Então é um exercício, a gente tem que aprender e ensinar nossos filhos a, de fato, prestar atenção. Mas é importante perseverar, porque assim, uma hora a palavra... Uma hora a própria idade, né? A maturidade vai chamando a atenção deles para coisas que às vezes eles não têm. O Marcos, vamos passar hoje. Dessa infância para adolescência? Como é que foi ser um presbiteriano adolescente? Muito bem. Meu pai era meio mascate, né? Brincando assim, né? Ele viveu em muitas cidades, né? Ele mudou muito. Então, na adolescência, a gente tinha voltado para Barueri, ali perto de São Paulo, né? Porque a gente morou um bom tempo em Minas. A minha irmã, inclusive, é mineira, né? Nasceu lá em Juiz de Fora e aí a gente voltou. Foi em 92, então eu tinha 9 para 10 anos, né? Logo chegou minha adolescência, então foi ali. E foi bem desafiadora também, apesar de ter toda essa base familiar muito forte. Por quê? Porque nós morávamos, né, ali em Itapevi, que é uma cidade perto de Barueri, mas estudávamos em Barueri. E, para quem não sabe, aí, é uma região muito, muito rica, né? As pessoas são muito bem, né, de vida, né? Então a gente conviveu, a gente não era, né? Eu era bolsista da escola, do Mackenzie, mas as crianças, na sua maior parte, eram. Então elas tinham tudo, né? Então, já imaginou, uma criança que tem tudo, tem dinheiro, né? É uma criança empoderada, né? Para fazer o que é bom e o que é ruim, né? Então, essa sociedade que a gente viveu foi bastante desafiador, porque desde bebida, droga, né? Porque o dinheiro não era um limitante, né? As crianças tinham. Ele gerava oportunidades. Tinham muitas oportunidades, né? Tinham muitos acessos. Os pais, aquele tipo de pai que viajava para a Europa e ficava 1 mês, 2 meses, a criança ficava sozinha ou com né? Ali pessoal, funcionários na casa, esse tipo de coisa, né? Então, assim, tinham muitas oportunidades, né, para os dois lados. Mas o que foi muito bom é porque a gente viveu um momento muito legal também da igreja lá, né? Foi onde a gente achou um pouco de um refúgio, tanto na igreja, que é a igreja presbiteriana em Alphaville, a IP Alpha hoje, né?
e quanto no próprio Mackenzie, né? Nessa época que a coisa estava indo para a modernidade, né? As coisas estavam começando a evoluir rapidamente, a gente teve um capelão, que foi um homem muito, muito abençoado, um pastor, né? Capelão, o Dídimo, né? Dídimo de Freitas. E ele pegou essa geração ali, né? Que brigava, que estava com todos esses problemas que eu comentei, e de certa forma para mostrar um outro lado. Formou um grupo ali no Mackenzie, que chama, né? Não sei se tem ainda. Chama ICTS, e que era um grupo de jovens que mostravam esse lado alternativo, de jovens que podiam curtir a adolescência, a juventude, mas de uma forma saudável, com Deus, né? Então tiveram acampamentos e tal. E a igreja também. Teve muita programação, muito acampamento. Até hoje a igreja faz muito acampamento lá, né, de adolescentes, jovens, crianças. E foi isso que deu assim um certo refúgio, e isso que trouxe muitas crianças, muitos adolescentes daquela sociedade, que às vezes a gente acha que por ter dinheiro é uma sociedade que não precisa de nada, e às vezes é muito o contrário, né? São todos muito carentes, né? Mais carentes de Deus, né? E tanto é que a igreja lá cresceu demais, tá? Hoje é uma bênção lá. Mas então foi esse momento, essa década de 90, né? Basicamente aí, que eu cresci, e foi muito legal, assim. Nesse lado foi muito bom. Teve os desafios, né? Eu tinha amigos também fora da igreja, influências nem sempre tão boas, né? Mas um pouco nesse dilema eu vivi, né? É normal aí de adolescência, mas graças a Deus sempre puxado para a igreja, Tem né? uma coisa que você falou, Marcos, que ainda hoje é um tabu e é uma dificuldade, que é essa ideia da pessoa assim achar que por alguém ter uma condição mais abastada, ela não precisa de Jesus. Exato. Tanto que assim, quando a gente vai fazer um evangelismo, né, o nosso alvo sempre, e a gente precisa mesmo ter cuidado com o pobre e tudo assim, né? Não que nós... Que ele carece de outras coisas, Isso. inclusive, né? Só que assim, você pensa em falar o evangelho, você fala assim, não, porque você chega pra ele, você vai falar assim, ó, Deus vai mudar a sua vida. Mas pra quem tem vários acessos, portas abertas, né? E tipo, não passa tanta dificuldade, o que é que a gente fala? Vai mudar o quê, né? Parece que assim... Eu já tenho tudo, né? E aí mostra uma deficiência da nossa fé, né, nos dias de hoje. Sim. Porque, assim, nós vivemos um período de evangelho muito ligado a essa vida. Né? Eu vejo dessa forma. Nós somos materialistas, né? Nós não pensamos na eternidade, nós não refletimos na eternidade. Acho que no passado havia muito mais essa reflexão profunda sobre a vida da eternidade. E nós não. Então, todos os nossos pensamentos eles são voltados para quê? O que eu vou estudar? Poxa, será que eu vou sei lá, como o Marcos é um agrônomo, né? Vou ser um agrônomo, mas eu quero ser um missionário dentro desse aspecto, poder fazer algo para Jesus, por Deus ali, né? Então a gente não tem por quê? Porque a nossa visão é assim, não, por que você quer ser? Porque eu vi o Marcos lá na igreja, e o Marcos é diretor da usina, e eu vou ser um desse. Mas e a eternidade, né? E o reino de Deus, aonde vem? Então é um ponto legal que você falou do trabalho desse pastor, porque é muito mais desafiador, né? Muito mais mesmo, porque nós temos isso, vamos dizer assim, na nossa sociedade como uma questão muito profunda e forte, né, nas gerações. Parece que ser um bom cristão, né, se resume assim, em você ser bem-sucedido e estabilizado financeiramente. Então, os exemplos que a gente tem na igreja hoje, eu até queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Que às vezes você vê um menino assim da igreja e ele tem casa aqui na igreja, né? Ele era bem pobrinho, aí nós demos a ele um direcionamento, ele fez uma faculdade e tal. Aí você fala, tá vendo? Ele é um bom crente, mas nem sempre. Exato. Né? Porque isso não reflete o que está no coração dele. Exato. Você concorda com isso, Marcos? Não, perfeito. Inclusive eu estou lendo um livro que eu comprei lá na igreja, né, do Randy Alcorn, né? Ele fala sobre materialismo. E de fato, né, se você pensar, né, nas gerações passadas, né, eles tinham menos, né, e tinham menos sonhos também, porque era tão distante, né, acho que essa visão de, né, vou falar hoje todo no Instagram aí você vê que a ambição, pessoas que se deram muito bem, bilionários, milionários feitos da noite pro dia e tal, então acho que atiça, né, essa nossa ambição, ganância, né? E na época eles não tinham acesso a isso, né? Então as pessoas tinham aquela vida rotineira, né? Mas de certa forma elas eram mais espirituais, né? Como não tinha esse apego às coisas, né? A matéria, né? O materialismo, de certa forma eu acho que elas conseguiam gastar um tempo maior pensando em coisas mais elevadas, né? Então como o materialismo ele invadiu, né,
a nossa sociedade, nós nos tornamos mais prósperos, sem dúvida, né? Mais ricos, né? Até brinco, basta ver uma fotografia. Pega uma fotografia minha, sua ali, de um aniversário, né? De 2 aninhos, de 5 aninhos, você vai ver o que tinha, né? Não era nada, todo mundo era pobre, né? Assim, de certa forma, né? Hoje não, hoje as pessoas têm muito mais condição. E isso, de fato, apagou um pouco, né? Da espiritualidade das pessoas, né? Dessa busca. E a própria igreja, eu acho que ela assumiu um pouco disso, né? Entendendo que isso é uma forma de mostrar um bom cristão, né? Então, um cristão de sucesso é aquele, exatamente o exemplo que você deu, aquele que é pego, né, na miséria, e aí ele consegue, sei lá, prosperar financeiramente. Não que não possa ser assim, porque Jesus, né, Deus, nos ajuda a prosperar, nos ajuda a ter uma vida digna, né? Mas isso não é o sinal de que está tudo bem no lado espiritual, né? De fato, não é. Né? Então, a gente esquece um pouco isso, né? Então, eu acho que é um ponto que a gente, de fato, tem que prestar atenção e tem que trabalhar mesmo na igreja para mostrar esse outro lado. E esse livro que eu estou lendo, ele mostra muito esse outro lado. Como a gente tem que voltar a nossa cabeça, tirar a cabeça nossa do materialismo, né? E ver o quanto o materialismo está sendo destrutivo, inclusive para a igreja. Né? E a moçada ela fica muito presa a isso, Marcos. Eu falo com propriedade, né? Eu escolhi ser pastor de jovem adolescente, então assim, é uma geração que eu quero assim, investir minha vida para poder levá-los para Jesus e eu vejo assim que o maior concorrente com Jesus é o materialismo. Porque assim, ele tira muita satisfação, né? Então, por exemplo, às vezes nas crises dos adolescentes, né? Nos aconselhamentos, eles falam assim, como é que Deus é bom se eu não tenho o que eu quero? Né? Porque ele tem essa ideia de que Deus vai dar o que eu quero. Né? Até tem o livro muito bom que a igreja está vendendo agora, que é o Deus que Destrói Sonhos, né? Do Bibotalk lá, que ele fala isso, né? A teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Né? E isso reflete a igreja de hoje. No passado não tinha tanto, né? Essa concorrência era menor. A minha avó falava para mim assim, né? Eu perguntei, você era muito pobre? Né? Porque ela falava que vinha de Minas. Eu falei assim, mas na minha época não tinha isso. Ela falou assim, eu morava numa fazenda, lá tinha alguns pés de frutas e a gente tomava suco natural, né? A gente comia super bem. Aí a gente ia domingo, né? Ela era católica, na missa, colocava roupa de missa. Então assim, eu não ficava me preocupando com que roupa eu vou vestir, né? Qual restaurante eu vou comer depois do culto. Hoje já tem essa dinâmica diferente, né? Totalmente. E isso acaba afetando a fé das pessoas, né? Porque aí a pessoa vê, poxa, todo final de semana a galera vai comer um lanche, eu não tenho dinheiro. Né? E a gente acaba servindo a Deus por conta disso. Essa comparação, eu sofri bastante nessa década que eu comentei, né? Que é o início da juventude aí. Porque como o pessoal tinha muito dinheiro, né? E é duro quando você entra, você é o diferente, né? Todo mundo tem algo e você não tem, né? Então eu lembro que é uma coisa que eu não consegui fazer até hoje, né? Mas, por exemplo, o pessoal ia muito pra Disney, né? Naquela época, né? Ainda vão hoje, né? Mas na época o pessoal começou a conseguir ir muito fácil pra Disney, né? Na época do Plano Real, né? E eu lembro que todos eles iam, né? E eu não tinha condição, né? Sequer minha mãe de pensar nisso naquela época, né? Então, assim, isso atiçou em mim um materialismo, né? Então, por muito tempo eu vivi com uma crise, né? Até a minha fase adulta, assim, né? De querer fazer por onde para eu ter finalmente aquilo que tinha sido negado lá atrás. Faltou, né? O que faltou, né? Depois, com a maturidade, eu percebi que isso não tem valor nenhum, né? Mas, assim, foi um bom tempo, sabe? Sei lá, até uns 30 anos aí, eu ainda vivi nessa intenção de gastar bastante tempo tentando prosperar, né? Tentando ganhar dinheiro, ter um melhor salário, fazer carreira e tudo mais, né? Montar um negócio, mas sempre com esse foco, né? De ter mais dinheiro, né? Com essa visão. E hoje eu percebo que é uma visão totalmente equivocada, né? Mas demorou para eu chegar nessa conclusão, né? Domingo a gente trabalhou isso na igreja, né? Eu falei um pouco sobre isso, que o problema não é você ter dinheiro, é o dinheiro te ter. Exatamente. É o dinheiro passar a possuir você e começar a ditar a você, assim, os caminhos que você vai seguir. E eu tô falando isso, Marcos, porque aí eu queria que você contasse um pouco sobre a sua escolha da profissão, né? E essa trajetória até Batatais, né? Porque tem um pouco a ver. Tem tudo a ver, na verdade, né? A escolha sua e tá aqui hoje.
né, que para a moçada saber um pouco sobre isso, né? Legal. E até ajudá-los, de repente, nesse direcionamento de escolher uma profissão, de sair de casa. Como é que foi? Né, escolher ir para a faculdade, da faculdade vir para cá e viver essa realidade hoje. A escolha da profissão sempre é um momento bem delicado, né? Eu, graças a Deus, fui bastante abençoado, assim. Gosto muito do que faço, né? Mas contando um pouquinho da história, até durante essa infância que a gente já tem um pouquinho mais de noção, que deixa de pensar em ser astronauta, bombeiro, já começa a pensar em coisas mais palpáveis, né? Eu queria ser advogado, porque meu avô era advogado. Meu avô foi advogado e foi policial, né? Ele foi as duas coisas, meu avô paterno. Então eu queria ser advogado, queria seguir a carreira dele. E meu pai, meu tio, meu irmão, todos já tinham meio que embocado para engenharia, né? Então eu não queria ser engenheiro naquela época, eu queria ser advogado e fiquei um bom tempo pensando nisso, assim, encaminhando para isso. Aí foi nos 45 do segundo tempo que eu frequentava muito a biblioteca do Mackenzie, né? Estudei no Mackenzie Tamboré ali em Barueri, né? E aí, na biblioteca, eu peguei um livro que falava sobre as profissões, né? Então, para dar uma olhada, aí tinha, né? Salário inicial, tinha essas coisas, era um guia da editora Abril. E aí eu cheguei na agronomia, né? Nem era engenharia agronômica, era agronomia. E li lá o que fazia, que trabalhava com a terra, com a produção. E aquilo ali me chamou bastante atenção, porque eu vivia de vez em quando, né? Nas férias nossas, a gente passava no interior. Né? Até citei aqui Casa Branca, né? Na cidade da minha avó, né? Mococa, aqui pertinho até. E aquilo ali veio e falei, nossa, eu gostaria de fazer isso. Eu prefiro viver no interior. Eu já me imaginei lá na frente, né? E me imaginei sendo advogado. Né? A minha mãe até brinca porque fala que caiu a ficha de que para eu ser um advogado eu ia ter que vestir terno, né? Gravata todo dia, coisa que eu odeio, né? Muito formal, ia viver só em escritório, provavelmente ia trabalhar, né, numa cidade grande, enfim. E aquilo ali não me satisfazia, né? E aí eu enxerguei a agronomia como opção e encaminhei por ali, foi no terceiro colegial, basicamente. E estudei e, graças a Deus, passei, né, direto ali, né? Eu fiz cursinho junto com o terceiro colegial, um semestre, né, o último semestre, e passei, né? Passei em Piracicaba. E aí a minha vida mudou completamente. Lá né? é federal. Lá é estadual. Estadual. Universidade de São Paulo, né? É estadual. É uma das poucas, né, de agronomia no estado. E não era tão longe de casa, né? Era uma referência, né, na agronomia. E aí minha vida mudou bastante, né? Porque eu saí de uma cidade grande, de uma vivência urbana, né? Não que ali fosse rural, mas era uma vivência muito mais próxima. Já era interior. Já né? era bem interior, ainda mais naquela época, né? Foi em 2006, já faz um tempinho aí. Não, 2006, 2002, né? 2006 eu me formei, cheguei lá em 2002. Então Piracicaba ainda era... Hoje cresceu muito, né? Mas ainda era menor, era bem interior, assim, né? Era bem gostoso. E aí eu me encaminhei para essa profissão que eu gosto muito, né? Agora, para eu chegar em Batatais, já encurtando a história aí, no finalzinho dos 5 anos, né, de agronomia, a gente faz um estágio, né? Um estágio meio que quase como uma residência, né? Então você se inscreve em vários programas e aí como se fosse uma entrevista, uma prova, né? E você passa ou não nas empresas, né? As empresas abrem esses programas de estágio. E aí eu tentei alguns, não passei. Aí no finalzinho, né, que é optativa essa matéria, né? Então não precisava fazer, mas eu gostaria de fazer. Então no finalzinho do prazo lá que tinha para se inscrever, surgiu lá no meu e-mail uma usina aqui perto, né? Eu nem sabia o que era usina, nem sabia o que era cana, não conhecia Ribeirão Preto. E aí eu me inscrevi só para falar, vou ver o que é, né? E por fim deu muito certo, era uma vaga só, vários se inscreveram, mas eu acabei passando. E aí de lá para cá, basicamente estou há 17 anos, né? Trabalhando em usina, indo daqui a pouco para 20 anos aí só em usina e eu gosto muito, né? Então exercendo agronomia na produção de açúcar e etanol. Ô Marcos, e a gente está ainda aprendendo a fazer o programa aqui. Esqueci, né? O Marcos é casado com a Bia, Eu né? também Tem não me apresentei. 3 meninas, né? A gente é péssimo nisso, né? Mas tá bom, né? É benção demais, né? E aí,
Como que foi? Você veio sozinho? A Bia namoravam e casaram? Aqui? Eu sou casado com a Ana Beatriz, né? Com a Bia, já tem bastante tempo, né? Nós casamos em 2008, né? Então já tem bastante tempinho aí. Mas nós namoramos também bastante tempo. Então ela vai me matar aqui se eu esquecer as datas exatas, mas... Foi muito tempo. Foi bastante tempo, mas a gente namorou uns 7 anos, mais ou menos. Mas já estava nessa de escolher a profissão, de fazer o cursinho e me encaminhar para o vestibular. Então, nós iniciamos o namoro dessa forma. Então, o nosso namoro já iniciou com uma separação física, né? Geográfica. Mas a gente se manteve, né, namorando aí ao longo da faculdade, tanto minha quanto dela. Né, com altos e baixos, aí, né, muitas crises, mas a gente manteve esse relacionamento. E aí, quando eu me formei, né, como eu falei, né, o estágio foi aqui perto, né, uma usina aqui perto de Ribeirão Preto. Então, eu já vim para cá, morar aqui praticamente. Então, deixei Piracicaba e vim para Serrana, né, basicamente. E ela ainda estava estudando, né? Aí não dava pra gente casar ainda, não tínhamos dinheiro, não tinha nada, né? E eu fui chamado para ser efetivado, foi assim que começou a minha carreira. Então, a própria usina que me deu o estágio, ela me chamou para trabalhar como formado, né? Engenheiro, graduado. E aí numa cidadezinha menor ainda, uma cidadezinha que chama Santa Rosa de Viterbo, aqui perto também. E lá onde eu comecei a minha carreira. Aí eu fiquei lá basicamente 2007, né? E aí um pouco mais de tempo, né, ganhando dinheiro para a gente casar. A gente casou em agosto de 2008. Então foi quando ela veio para junto, né? Ela já tinha se formado. Então aí nós começamos a nossa vida ali. Então em agosto de 2008, em Santa Rosa de Viterbo. Né? Então a Bia também, muito urbana, muito mais do que eu até. Veio para um interior, bem interior, né? Aí sim é bem Aí interior. Sim é bem interior, uma cidade pequena, muito boa, né? Uma cidade, uns 20 mil habitantes. Mas para ela foi um certo choque, né? Então aí a gente começou, e aí de lá para cá viemos vindo. A Júlia nasceu depois, demorou um tempinho, né? A Júlia nasceu em 2012, e aí nós começamos as gestações aí. Né? Então de lá para cá foram 3. Tenho 3 filhas aí que o Só mulher, né, Fê já falou. Eu tenho tentado menino, mas não cabe a mim, né? Então, por enquanto, só mulheres, só meninas. Ô Marcos, e aí? Chegou em Batatais, veio também por conta de trabalho na usina, e depois, como é que foi na igreja? Tinha igreja aqui, não tinha? Ah, legal. Conta pra nós esse comecinho. Lá em Santa Rosa, não tinha igreja presbiteriana do Brasil, a gente chegou a frequentar algumas igrejas que tinham. As igrejas tinham muitos problemas ali, acho que cidade muito pequena, então... O ministério era um pouco mais complicado, então a gente acabou não firmando muito. A gente chegou até a frequentar em Ribeirão Preto, mais no final ali dessa minha estada ali em Santa Rosa. Aí em 2012 eu vim para cá, em julho de 2012. Né? Nós mudamos para Batatais, numa outra empresa, né? Numa outra usina. E aí a gente começou a procurar na igreja e a gente não achou, na época, assim, presbiteriana. Eu preferia, né, presbiteriana, mas... Não tem problema, a gente deu uma olhada em todas que tinham. Então a gente chegou em algumas. Mas aí no final eu estou tentando lembrar aqui, mas acho que foi no final de 2012, quer dizer, o final desse primeiro ano que a gente estava aqui, a gente conheceu, a gente viu a placa, né? Para quem não está desde o começo, era ali na 14, que é uma das avenidas principais aqui de Batatais. Era um lugar alugado, era um galpãozão. E tinha um casal de evangelistas, né? O seu João e a dona Maria, que também eram de São Paulo, acho que era de Osasco. Eles eram de São Paulo e estavam aqui plantando, né? Bem no comecinho. Devia ter, sei lá, 3, 4 membros, acho que nem tinha membro ainda, quando nós chegamos, né? Tinha algumas crianças que o próprio evangelista João trazia. E aí foi aumentando devagarzinho aí ao longo desse ano de 2013. Aí, mas já tinha essa informação que ia vir um pastor, né? Já meio de 2013 para frente a gente já estava sabendo, vai vir um pastor, o próprio João falava, a gente vai para outra missão, vai vir um pastor para ajudar a organizar a igreja. Então nós já estávamos lá tentando ajudar no que dava, né? Então nisso
Tava no louvor, tava, né, a Bia dando aula, Tá. né? Esse comecinho. Cobrando escanteio e correndo pra cabecear. Né? E coitado de quem tinha que acompanhar o louvor lá, né? Tocando o que dava. O evangelista tocava violão também, ele ajudava. O Marcos é modesto, mas ele toca e canta bem, viu, pessoal? E aí, quebrando o galho, todo mundo quebrando o galho, a igreja é muito pequena. E aí, quando o pastor chegou, se eu não estou enganado, foi ao final de 2013. Chegou em novembro, dezembro, bem no finalzinho do ano. O pastor já deve ter contado a história aqui também, né? Aí a gente foi uma das primeiras famílias, que como a gente já estava aqui, né? A gente já veio de tradição presbiteriana, né? Então já sabia mais ou menos como funcionava. A gente acolheu eles, né? Ficamos muito animados, né? Minha mãe até fala, né? Na época ela comentou com o pastor Wagner que ele foi resposta de oração, né? Porque a gente estava, querendo ou não, estava meio perdido ainda, né? A igreja não era uma igreja organizada, né? E as crianças iam precisar. Nossa maior preocupação é que a Júlia tinha 1 ano, a Júlia era pequenininha, 1, 2 anos, né? Pô, quando ela precisar, né, ter uma igreja, para ter um trabalho infantil, será que vai ter, né? Então a gente estava tentando ajudar para fazer a igreja chegar lá, né? E aí com a vinda do pastor a coisa ganhou celeridade, né? Ganhou mais velocidade. E aí a igreja veio crescendo, né? Graças a Deus aí, com bastante esforço, né? Trabalho, mas principalmente pela ação do Espírito Santo aí, né? Por Deus, né? Mas a gente ajudando no que dava, a igreja veio crescendo. E aí foi muito bom, porque tanto a Bia, né? Gostou demais, e quanto eu, né? Presbiteriano, adorei, né? Que a igreja finalmente, né? Tava tomando corpo. E as crianças desde sempre cresceram, né? A Camila, praticamente, que é a minha segunda, né? Ela nasceu já dentro da igreja, já foi batizada aqui, né? A Thalita também, né? Então, assim, isso é muito bom, porque ter essa igreja local, esse porto seguro, né? Para nós que somos cristãos, isso é muito bom, ter essa rede, né? Essa comunidade também de ajuda, né? Tanto da gente poder ajudar, quanto a gente ser ajudado. Isso eu acho que faz toda a diferença, né? Senão a gente fica muito sozinho aí, né? É muito legal, né? Porque a igreja é isso mesmo, é corpo, né? É um cuidando do outro e essa estrutura da igreja presbiteriana, ela, assim, como nós somos reformados, a gente vai defender mesmo a a visão, visão né? da fé reformada, né? Mas eu vejo, assim, o diferencial dela nisso, que ela nos faz ser uma família mesmo, né? São os pais cuidando dos filhos, ali dentro da igreja, escola bíblica, ensinamento, né? Mas também essa comunhão, você ter esse cuidado, esse contato assim com as pessoas no dia a dia, né? Muito Marcos, interessante. já caminhando aqui pro final aqui pra gente, né? A gente tem que ir na hora da polêmica, porque o CF tá esperando, gente. Ele tá esperando um assunto polêmico, né? Ele sabe que eu gosto de polêmica, né? Eu tenho estado mais quieto ultimamente, mas eu gosto também. Ele tá provocando aqui a gente pra poder falar de algum assunto polêmico, né, Youssef? O que você quer falar, Youssef? Não pode ser política, futebol. Não envolve muitas coisas não. Não mistura não. Mas assim, Marcos, eu queria que você falasse um pouco, até pra gente já encerrando aqui e sendo um recado mais direto pra quem vai nos assistir aí, um pouco sobre a sua experiência, assim, essa graça de Deus, né, que tem te sustentado no trabalho, como marido, porque o Marcos, gente, ele foi uma pessoa assim que sempre serviu o Senhor. Né? Por mais que ele contou as experiências deles, assim, tanto dele quanto da Bia, né, das dificuldades, eles foram sempre ativos aqui na igreja. Né? Então eu vim aqui, quando o pastor Wagner veio, como eu já era de Limeira e já caminhava com ele, eu já tinha vindo aqui visitar a igreja, depois vim aqui em um dos aniversários da igreja, no primeiro ano de organização, né? E todas essas memórias minhas, vocês estão ali, né, servindo a igreja. Então eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso, sobre a graça de Deus na vida de vocês, vendo tudo que Deus está fazendo aí. Legal. Assim, eu já falei, né? Eu tô com 40 anos, né? E quando a gente chega nos 40 anos, a gente começa a repensar algumas coisas, né? Olhar para trás, né? Parece que a gente vai ganhando um pouquinho mais de maturidade, né? E eu percebo muito isso, assim, né? Eu, olhando para trás, vejo que Deus tem sido, né? Mas foi até aqui muito gracioso com a gente, né? Assim, nós passamos por problemas. Quem está mais próximo da gente sabe, né? Alguns problemas que a gente teve em algumas gestações da Bia, né? Problemas com as nossas filhas, problemas no nosso relacionamento como casal, né? Problemas da igreja, né? Então a gente já teve bastante
problema, mas em tudo Deus nos ajudou e tem nos ajudado muito, assim, né? Então, assim, não sei o que seria de verdade, assim, de nós, se a gente não tivesse Deus, né? E Deus através, como a gente está falando aqui, né? Através dos instrumentos de Deus também, né? Através das pessoas que nos ajudaram, lógico, da família, da igreja, né? Através de Deus diretamente, né? Então Deus tem sido muito gracioso com a gente. E o que a gente tenta, né? O pastor aqui é muito bondoso, né? Falar que a gente ajudou, né? A gente ajuda no que é possível, né? Mas para a glória de Deus, não para a nossa, né? Mas a gente tenta pegar um pouco dessa graça, né? Porque Deus tem nos abençoado muito, né? E dividir, né? Que é isso que também eu gosto de falar muito, né? Falando de um assunto polêmico, né? Eu gosto de falar muito sobre finanças, que é um pouco polêmico, né? A questão do dízimo, da oferta, da generosidade, né? Querendo ou não, nos dias de hoje, isso é polêmico, você falar de dinheiro. Mas isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito, né? A devolver um pouco, quer seja do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de trabalho, de tempo, né? Dedicado aí para o reino de Deus. Mas é o mínimo que a gente pode fazer, porque o que a gente recebeu é muito, né? Nós temos recebido muito. E assim, nós temos andado muito bem com Deus, assim. Então, é o que eu posso deixar de dica aí, tanto o pessoal mais novo, né? Principalmente o pessoal mais novo, né? O pessoal mais velho, né? A sabedoria já bateu na porta aí. É isso, né? É uma vida com Deus, né? Altos e baixos tem. Perfeição não existe, santidade. O pastor falou isso, inclusive, nesse domingo, né? Nessa vida a gente não vai alcançar, né, a estatura perfeita, né? Sermos santos completamente. A gente tem isso como alvo, mas a gente erra muito, nós somos pecadores, eu já cometi muitos erros na minha vida, né? Só minha mãe e meu pai que sabem, né? Quem estava próximo ali, a Bia sabe um pouquinho também. Mas apesar de tudo isso, Deus é misericordioso, né? E Ele tem sempre trazido a gente de volta, né? Feito a gente se arrepender, né? Daquilo que a gente tem errado e mantido a gente no caminho. Então a dica é se mantenha com Deus, né? Porque no fim é a única coisa que importa. Né? A gente só está aqui por conta dele, a gente não sabe até onde a gente vai também. Eu tive uma crise, né, muito grande agora, né, há pouco tempo atrás, assim, psicológica, emocional mesmo. Né? E aí a gente vê que as coisas não têm grande importância. O que tem importância é muito pouco, né? Assim, a nossa família é Deus, né? Não são as coisas, são os amigos, né? Então, muitas vezes a gente repensa essas coisas. E Deus é a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar. Então é isso, não sei se... Legal. Sem falar de muita polêmica. Marcos, obrigado. Gostou de participar do Presbicast? Gostei muito. Vou pedir pra... Parabéns aí pro Youssef, pro pastor Felipe pela iniciativa. Vou pedir para você depois orar para nós. Mas antes, ó, recadinho aí. Quem quiser comprar o livro do Pastor Var, tá aqui, ó, Foco na Missão. Livraria Ictus, é uma livraria missionária aqui da igreja, né? Todo o lucro dessa livraria, ele vai servir para comprar mais, né, livros, mas o lucro assim para poder investir em missões. Nós temos investido em missionário na Índia, missionário lá em Moçambique, isso, né? Isso. Então assim, se você puder, vai lá na página do Instagram, curta também, né, as páginas da Igreja Presbiteriana de Batatais, né, e acompanha a gente aí no Presbicast, né, curta, compartilhe, comente, dê sugestões para nós, de convidados, de assuntos, né? Fica colocando lá só o figurão, não. Nossa ideia aqui é valorizar a comunidade. Os irmãos estão com a mão na massa, como o Marcos aqui. É um irmão que é muito generoso mesmo, como ele compartilhou aqui. Ele pode falar, porque nós somos testemunha da generosidade do Marcos aqui com essa igreja. Certo? Fiquem com Deus. Espero que esse bate-papo tenha edificado a sua vida. Agora o Marcos vai orar pela gente. Beleza. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento que podemos ter aqui, esse bate-papo, essa conversa, que possa ser a primeira conversa de muitas, que a nossa comunidade, a nossa igreja possa também valorizar, Pai, esse tipo de iniciativa e possa ser edificado, Pai, através da Tua palavra, através dos testemunhos que aqui virão, Pai. Fica com cada um deles que acompanhou, está ouvindo ou ouvirá essa conversa, esse bate-papo. Nos abençoa, Pai, e nós te agradecemos também por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém.